O blog cafenapolitica.com.br, a TV Cidade Livre de Brasília, o canal comunitário, canal 8 da NET, trazem hoje o jornalista e ativista político Oswaldo Maneschi, sediado no Rio de Janeiro, e que está abordando dois pontos muito importantes, né, na política nacional, que é a questão do escândalo do TSE e do Serasa, que está expondo, né, os dados pessoais dos 141 milhões de eleitores. Esse assunto a gente abordou no início e agora vamos partir para o segundo ponto, que é a questão das concessões para a exploração de petróleo no nosso pré-sal. Maneschi, explica para a gente o que é que está havendo exatamente com essa questão do pré-sal, porque antes, lembro quando o Lula, né, anunciou a descoberta do pré-sal, o Brasil será realmente, né, soberano nessa questão, porque vamos, inclusive fez um projeto que foi muito debatido, foi para o Congresso e tudo, justamente para defender, né, a nossa soberania aí, e de repente há essas denúncias todas de que estamos entregando tudo de novo para o exterior, para as transnacionais. Essa é uma história comprida. É a história do petróleo do Brasil, que é uma história que vai lá, remonta à década de 30. O Brasil era naquela época que se falava. Monteiro Lobato fez aquele livro fantástico, que é um clássico, O Escândalo do Petróleo e Ferro, e foi um homem de iniciativa, fez uma petrolífera, que naquela época não havia monopólio estatal, qualquer um podia tentar fazer isso. Então é uma história antiga essa história do petróleo. Mas vamos lá, por etapas. Em 1947 nós tivemos a maior campanha, uma das maiores campanhas cívicas desse país, que foi a campanha do Petróleo é Nosso, que resultou na Lei de 2004, assinada por Getúlio Vargas em 1954, criando a Petrobras e criando também o monopólio estatal do petróleo. O monopólio quer dizer, o Estado brasileiro só pode utilizar o petróleo, a Petrobras, né? Exploração, a exploração, o refino, a Petrobras. E principalmente a questão a nossa Constituição, está escrito lá, que o petróleo no subsolo pertence à União. O petróleo é de todos os brasileiros, é da União do Brasil. Mas essa lei de 2004, resumindo a história, que nos levou à criação da Petrobras, o Getúlio Vargas deu um tiro no coração por causa da Petrobras, inclusive. Que se o Getúlio não dá aquele tiro no coração, o nego matava a Petrobras, que ela tinha meses de... Eu estou falando isso porque a Petrobras está fazendo, se eu não me engano, é dia 3 de outubro, agora, fazendo 60 anos de fundação, 60 anos da regulamentação, da aprovação da Lei 2004 do Getúlio Vargas. Então é importante a gente lembrar isso aí para entender o que está acontecendo. Bom, essa lei do Getúlio Vargas possibilitou o fortalecimento, possibilitou a autossuficiência de petróleo. O Brasil não tinha petróleo, todo mundo se lembra da crise de 74, que nós fomos obrigados... O Brasil tinha petróleo, sim, só que era proibido de explorar, né? Porque aqui veio até uma equipe de americanos aqui para dizer o seguinte, não, o Brasil não tem petróleo, esqueçam isso, o solo daqui é muito ruim, e acabaram convencendo, mas o Getúlio não foi nessa onda. Não, né? Foi nessa onda, e o Brasil tem petróleo em torno do Brasil, de toda a América Latina. Por que não tem petróleo no Brasil com essas dimensões continentais da gente? Getúlio acreditou, e a Petrobras se tornou uma realidade, tanto é que descobriu a bacia de Campos, que nos deu autossuficiência lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está um pouco na frente desse assunto, porque hoje o petróleo do Brasil sai fundamentalmente do Rio de Janeiro, do litoral do Rio de Janeiro, da bacia de Campos. Bom, então a coisa estava vindo muito bem, etc. e tal, aí veio o governo neoliberal do seu Fernando Henrique Cardoso. E em 98 ele detona o monopólio estatal de petróleo do Brasil, cria uma nova lei de petróleo, que a lei, eu sou ruim de gravar número de lei, mas criou uma nova lei de petróleo, onde essa lei determina o seguinte, enquanto o petróleo está no subsolo, ele é da União. Tirou do subsolo, é de quem tira. Então, hoje, a Shell, a multinacional Shell, em Campos, ela tem campos de petróleo, a Exxon também tem, a British Petroleum também tem campos de petróleo lá na bacia de Campos, tirando do nosso petróleo e exportando esse petróleo para o exterior. Direto, inclusive. O navio encosta, já enche o navio e vai embora para o exterior. Agora, Maneschi, você tem uma ideia? Hoje a Shell tira 70 mil barris dia de petróleo da bacia de Campos. Bom, por conta dessa nova lei. Tudo bem, deixa eu te falar uma coisa.
É lógico que nós não temos, né, a tecnologia, se bem que Não, você está enganado. Né, eu sei, Não, a Petrobras desenvolveu bastante tecnologia nesse sentido. Mas o que ocorre também, por exemplo, eu vi ali na Venezuela, quando o presidente Chávez abriu aqueles poços lá na faixa do Orinoco, ele chamou várias empresas, só que ele estabeleceu, o Estado fica com 51%. Né? E o resto fica para a multinacional, que ele precisava da tecnologia que não tinha. Nós tínhamos tecnologia, nós temos a tecnologia. Mas também não podemos ser uma ilha, né? A gente tem que ter um tipo de negócio, né, com essas empresas multinacionais e tudo justamente para, inclusive, fortalecer a Petrobras internacionalmente. Mas, claro, dentro de controles. Né? Sim. O problema é o seguinte, olha só. Todo grande produtor, hoje, todo país que é grande produtor mundial de petróleo tem uma estatal explorando. Até a Arábia Saudita é a Aramco, que é uma estatal. As multinacionais vão lá para trabalhar para a Aramco. Nós fizemos o caminho contrário. Nós tínhamos uma estatal, detonamos a nossa estatal, que era a Petrobras, que tinha um monopólio, deixamos entrar todo mundo, entendeu? E o que aconteceu? Eu estou te falando, petróleo é uma arma. Todas as guerras, é importante que o nosso telespectador entenda, todas as guerras dos últimos 2 séculos tiveram por fundo o controle de petróleo. O Iraque foi invadido porque tinha muito petróleo. Não foi porque Saddam Hussein era um maluco, era um débil mental, etc. A Líbia foi destruíram porque tinha petróleo. E hoje, esse plano... E a Europa não tem petróleo. O Afeganistão foi invadido também por causa do petróleo do Mar Cáspio. Entendeu? O Iraque, o Paquistão, que também é ali da área de influência, etc. Então, tudo isso eu estou dizendo que todas as grandes guerras... A Síria não tem petróleo, mas tem gás, parece. E é altamente estratégico. E é estratégico dentro dessa possibilidade de... Bom, mas a última fronteira do petróleo se tornou o Brasil com o pré-sal. E essa lei de petróleo criada pelo Fernando Henrique Cardoso é uma lei, digo sem sombra de dúvida, é uma lei entreguista, porque ela permite que a multinacional que tira o petróleo se torne proprietária dela e deixe no Brasil 10%, 12% do valor desse petróleo. O petróleo é uma commodity, hoje está $115 o barril. Deixa no Brasil 10% e a poluição também. E a poluição se estourar, como aconteceu no Golfo do México. E leva a parte do leão. Ela se torna proprietária, dona do óleo. Ela não fica nem com dinheiro, ela fica com o óleo, que é uma coisa que ela pode estocar, pode vender, pode fazer uma opção de coisa. Pois é, mas vamos chegar então lá no pré-sal. Vamos lá. O que tem a ver essa história? Bom, como é que a realidade da Bacia de Campos é essa? Então, nós tivemos essa lei em 1998, 10 anos depois, descobre-se o pré-sal. O pré-sal é de 2008, já foi no governo Lula que se descobriu o pré-sal. O que é o pré-sal? Por que se chama pré-sal, inclusive? O pré-sal é um mar interior que existiu entre o Brasil e a África. Se você pegar o mapa do Brasil e o mapa da África e botar um do lado do outro, você vai ver que o Brasil encaixa dentro do mapa da África. Aqui existiu o mar interior que progressivamente os dois continentes estão se afastando. E esse mar interior gerou pré-sal. Por que se chama pré-sal? Nós estamos falando de geologia. Então nós temos hoje o mar, temos o fundo do mar, temos uma imensa camada de sal, que foi o fundo daquele mar, lá da formação da terra, desse lago interior. Sim. E abaixo desse lago, dessa camada de sal, desse mar que já existiu, você sabe que o petróleo é feito de corpos marinhos, né? São milhões e milhões vão se depositando de corpos marinhos, de organismos marinhos, vão se depositando no fundo do mar, e depois vem aquelas camadas de terra, etc, 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 etc. E no caso do pré-sal é o seguinte, foi o próprio sal que isso funciona como lacre desses depósitos que se formaram também milhões de anos. Eu estou falando milhões de anos porque a gente não vai ter um segundo pré-sal. Mineral só dá uma safra. Tirou, acabou. Foi inclusive uma descoberta nossa da Petrobras. Isso é importante, né? Você está me levando uma coisa. Isso foi uma desconfiança dos nossos técnicos da Petrobras. O primeiro poço feito em pré-sal foi o de Tupi, que levou um tempo muito grande para se perfurar, porque não se tinha tecnologia para furar a camada de sal, que é diferente de furar solo. Aquilo era uma coisa tecnicamente muito complicada, quebrava-se broca e tinha que abandonar uma coisa, fazer outra. Mas era muito caro também, né? Caríssimo. Era quase... O primeiro poço custou $200 milhões, um poço de petróleo. Quando você tem um campo, por exemplo, esses campos agora do campo de Libra, aquilo ali já está descoberto, já se sabe a profundidade do óleo, pois etc. Um campo desse fica em 10... Não, só para você fazer um comparativo. $10 milhões, $12 milhões para fazer um furo e tirar o petróleo do campo de Libra, que tem algo em torno de 15 bilhões de barris de petróleo. Então,
fazer um poço desse é mole. Descobrir um pré-sal é que é complicado. E foi a Petrobras que descobriu com a competência dela. Pode fazer a pergunta, Luiz. Tá bem. Então vamos chegar ao Campo de Libra, né? Justamente para que é o objeto, né, dessas suas viagens que você está fazendo pelo Brasil, de esclarecimento, né, sobre o que está se fazendo. Por que isso é importante? Pois é. Olha, nosso telespectador sabe que em outubro, dia 21 de outubro... internauta também. E internauta, desculpa, esqueci dos internautas, estamos também no YouTube. O nosso ouvinte, quem está nos vendo nesse momento, Leite, precisa compreender que nós vamos ter no dia 21 de outubro agora, no mês que vem, um leilão feito pela Agência Nacional de Petróleo do Campo de Libra. Campo de Libra, hoje, é pura e simplesmente a maior jazida de petróleo do mundo. Mas tem estimado, em termos de barris, 15 bilhões de barris de petróleo ao custo de $115 e uns quebrados cada barril desse. Isso aí dá dá um caminhão de dinheiro. É muito dinheiro que a gente está falando. E com essa lei da partilha que o Lula fez, é uma lei que... Bom, eu falei da lei do Vargas, que era o monopólio estatal, falei da lei entreguista do Fernando Henrique Cardoso, que está em vigor. Esse último leilão da ANP foi feito com base nessa lei do Fernando Henrique Cardoso. Quem achar o petróleo se torna dono dele, que é um absurdo. E tem a nova lei, que é a lei da partilha, que pela primeira vez está sendo aplicada exatamente nesse Campo de Libra e para fazer leilão, que é um leilão que os nacionalistas brasileiros condenam. Não há necessidade de chamar a empresa estrangeira para explorar isso aqui. Porque o problema é o seguinte, a lei da partilha... tudo então para as multinacionais ou só uma parte? Não. Tá. A primeira coisa que tem é o seguinte, a lei da partilha determina que a Petrobras seja operadora de 30% do campo. A ANP, sei lá por que cargas d'água, está falando em operadora A e operadora B, quando a lei da partilha determina que a Petrobras seja a única operadora e tenha 30% do campo e comande a exploração desse petróleo. A primeira questão é essa. Por que a ANP está fazendo isso? Quer meter uma outra empresa para ser... operadora, além da Petrobras. Além da Petrobras. Segundo problema, eles estão exigindo dessa lei um valor altíssimo para poder fechar as contas externas do Brasil desse ano ainda, são algo em torno de 15 bilhões para participar desse leilão. E a Petrobras está investindo hoje 330 bilhões de dólares no pré-sal como um todo. A Petrobras está com um problema de caixa gravíssimo, até porque a gasolina nossa, o combustível operado pela Petrobras hoje... Está defasado. Está defasado em termos de custo e para conter a inflação, o governo não aumenta o preço dos derivados e isso prejudica a Petrobras, que ela está com um problema de caixa, que ela está investindo muito. E esse Campo de Libra, que tem esses 15 bilhões de barris, a Petrobras vai ter dificuldade até em ser a operadora de 30% desse campo. Então, o que está acontecendo? Quem vier para buscar isso, pela nova lei da partilha, o leilão seria o seguinte, quem desse o maior lance em termos do que fica no Brasil, pela lei da partilha, é o seguinte, é partilha. A empresa opera, o governo do Brasil, que é o dono do petróleo, é o beneficiário. Teoricamente, quem pagasse a maior cota para o governo brasileiro, ganhava a licitação da Petrobras. Eles estão falando em 40%. Para entender isso, na Venezuela, na Arábia Saudita, etc. e tal, os governos de lá ficam com algo em torno de 80%, 90% do valor do petróleo. Fala-se muito em royalties de petróleo. Então, no Brasil, a mídia comercial, essa mídia golpista... Hegemônica, ela fala muito em royalties. Telespectador, entenda o seguinte, royalties são 10% do valor total do petróleo. Royalties é uma parcela de uma coisa muito maior, que são 100%, que é o valor do campo de petróleo, com tudo que tem lá dentro. E o que se discute quando se questiona esse leilão do pré-sal, que vai ter de Libra, que vai ter agora no dia 21, é o seguinte, é quem vai ficar com a maior parte desse dinheiro do petróleo. E não vai ser o Brasil. O Brasil vai ficar com, calcula-se hoje, algo em torno de 40%. Quer dizer, 60% desse 1 trilhão e tal de dólares vai para o exterior, através dessas empresas multinacionais que vão aqui operar. Vai tudo de graça, né? Vai tudo de graça. Pagando royalties, pagando 10%, é justamente 12%. Isso. São os interesses, altos interesses, que acabam prejudicando o país, a soberania e tudo. Mas, Manesc, que nós estamos chegando ao final desse segundo bloco e, logicamente, da entrevista. Então, eu colocaria o microfone à sua disposição para que você mostrasse para os nossos telespectadores e internautas o que está acontecendo, né, nesse país, né? Como é que a gente tem que ficar alerta para esse tipo de coisa que não sai na imprensa. Mas por que não sai na imprensa? Porque não é do interesse dos grandes negócios, né? Eu queria que você explicasse, né, em miúdos o que está acontecendo. Eu falo isso como jornalista, Leite, há 40 anos. Eu sou jornalista há 40 anos, fiz jornalismo por opção. E eu acho que o jornalismo
Eu entendo o jornalismo como aquela coisa que está lá na Carta, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O direito à informação é um dos direitos humanos, e por isso que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você não pode exercer a cidadania se você não tem informação. Infelizmente, a nossa grande mídia manipula as informações, dá jeitinho e esconde o que é fundamental. Por que nós vamos abrir? O Brasil não precisa construir sua infraestrutura, não precisamos fazer ferrovia, não precisamos fazer da educação aos nossos garotos, não precisamos tirar os nossos guris da rua, não precisamos acabar com a nossa violência, não precisamos dar empregos ao nosso povo. Por que a gente vai abrir mão dessa riqueza do petróleo e passar isso para os países dos Estados Unidos? Os Estados Unidos está ativando a 4ª frota deles para atuar no Atlântico Sul. Agora você imagina, entre essas secções da vida controladas pelos americanos para explorar petróleo no nosso litoral com a garantia da 4ª frota, dos mísseis cruise, com mais não sei o quê, com avião, com porta-avião. Como é que a gente vai tirar esses caras daqui? E a gente vai deixar esses caras entrarem aqui desse jeito, assim, de graça, sem ninguém saber, sem a opinião pública brasileira tomar conhecimento desse assunto, porque a nossa mídia protege os interesses internacionais, é uma mídia que também só está preocupada em lucrar. Então, esses espaços como o teu aqui são super importantes para a gente discutir essas coisas que são fundamentais para o Brasil. Nós, assim, chegamos ao final de nossa entrevista com o jornalista e ativista político Oswaldo Maneschi, sediado no Rio de Janeiro.